Oi, Rafael. Vamos fazer um retorno agora e olhar um pouquinho de Jerusalém, certo? Porque as profecias do Antigo Testamento vão focar muito, né, em Jerusalém, na Monte Sião, né, como o local de Deus, né? Então vamos ver esse ambiente de guerras, como foi a troca de comando de Jerusalém, né? Estava na mão dos romanos lá em 135, depois da revolta de Bar Kokhba, né? Que expulsou os judeus. Em 614, os persas sassânidas, auxiliados por aliados judeus, capturaram Jerusalém do Império Bizantino após um cerco, um evento brutal que causou grande destruição. Ou seja, o Império Romano perdendo força, se reformulando, os judeus se aliam com os persas e atacam Jerusalém e tomam das mãos do Império Bizantino, né? Lembrando que o Império Bizantino era um dos braços do Império Romano, certo? O Império Romano se dividiu em dois, o Império Romano do Oeste e o do Leste, chamado Império Bizantino. Então, o Império Bizantino, que tinha o controle de Jerusalém, herdou, né, o controle de Jerusalém, né, do Império Romano, perde em 614. Os persas, então, auxiliados pelos judeus. 14 anos depois, o imperador bizantino, Heráclito, recuperou a cidade, restaurando o domínio bizantino, né? Então, quer dizer, durou apenas 14 anos. Os persas, essa ação dos persas com aliados judeus. 14 anos só. De 628, mais 10 anos, o califa Omar liderou a conquista árabe-islâmica de Jerusalém. Ou seja, os persas entram, os bizantinos, né, que são cristãos, tomam de volta 14 anos depois e ficam na mão por apenas 9 a 10 anos. 637, 638, o califa Omar liderou a conquista árabe-islâmica de Jerusalém. A cidade rendeu-se após um cerco, marcando o início de quase 400 anos de domínio muçulmano contínuo. Ou seja, Jerusalém vai ficar nas mãos dos muçulmanos de 667 por 400 anos. Foi aí que eles fecharam os portões do templo, que é onde o Messias vai entrar. Eles trancaram, selaram, botaram, né, criaram parede lá para não entrar. Mas não sabiam da profecia que diz que vai ficar fechado até o dia do Messias voltar. Então eles, na verdade, acabaram cumprindo a profecia. Mas vamos na sequência. Aí, no ano de 1099, né, ou seja, 400 anos depois mais de 400 anos depois da conquista árabe-islâmica, a primeira cruzada culminou com a conquista de Jerusalém pelos cristãos europeus, resultando em um massacre da população muçulmana e judaica e no estabelecimento do reino latino de Jerusalém. E os judeus vivendo lá, certo? Os muçulmanos permitem os judeus viverem pagando impostos, né? Pagando a jizya para eles. E aí os cristãos vão lá na primeira cruzada e conquistam Jerusalém, massacram muçulmanos e judeus que estavam lá e estabelecem o reino latino de Jerusalém. Isso em 1099. 88 anos depois, o sultão curdo muçulmano Saladino reconquista a cidade para os muçulmanos após cerco a Jerusalém. Então, cristãos conquistam, muçulmanos vêm e tomam de volta. Saladino reconquista a cidade para os muçulmanos. Estabelece o controle islâmico, dessa vez de forma mais pacífica do que a conquista anterior dos cruzados. Ou seja, foi com menos violência que a primeira cruzada. Passam-se mais 42 anos e Frederico II, Sacro Imperador Romano-Germânico, né, o Sacro Império Romano-Germânico, recupera Jerusalém para o Reino Cruzado por meio de negociações diplomáticas durante a Sexta Cruzada, em vez de uma conquista militar direta, ou seja, né, por recuperar Jerusalém para o Sacro Reino Romano-Germânico. Lembrando que esse Sacro Reino Romano-Germânico que nós estamos falando aqui é
Em alemão, ele é entendido como Reich, certo? Então, você teve o primeiro sacro governo romano germânico, o primeiro Reich, teve o segundo sacro governo romano germânico, o segundo Reich, e Hitler estava tentando implantar o terceiro, certo? Então, Itália e Alemanha juntos, certo? Então, Frederico II, por meio de negociações diplomáticas, conquista de novo agora para esse sacro, não para os bizantinos, mas para o sacro Império Romano e Germânico. Em 1244, 15 anos depois, os Khwarezmian, um povo turco-persa, saqueiam a cidade e a tomam dos cristãos. Turco-persas saqueiam Jerusalém e tomam dos cristãos. Em 1260, os mamelucos do Egito assumem o controle da cidade, após derrotarem tanto os mongóis quanto os remanescentes cruzados na região. Ou seja, virou bagunça. Né? Os mongóis, que eram os cazaques, que é o povo turco-persa que saqueou e tomou dos cristãos, mas também tinha uma remanescente de cruzados, tanto os remanescentes cruzados como esses mongóis, que na verdade é o turco-persa ali, são atacados pelos mamelucos do Egito. Então, vira bagunça, né? Ou seja, 3 povos, ou seja, Jerusalém já não é ninguém a essas alturas. 1517, o Império Otomano, sob Sultão Selim I, conquista Jerusalém dos mamelucos. Esse foi o início de um longo período de 400 anos de relativa paz e estabilidade sob o domínio otomano. Então, turcos otomanos, né? Sob Sultão Selim I, que são muçulmanos também, certo? O Império Otomano é um império de reinos islâmicos, tá? Bom, então, se ele tinha ficado na mão 400 anos dos islâmicos, depois, né, cristãos vieram, tomaram, Saladino reconquista, Frederico II, pelo Sacro Império Romano Germânico, retoma, depois vem os os turco-persa, mamelucos, e aí o Império Otomano, mais 400 anos de dominação muçulmana de Jerusalém, que vai levar a 1917, que é quando, durante a Primeira Guerra Mundial, as forças britânicas, lideradas pelo general Edmund Allenby, capturam Jerusalém dos otomanos. Então agora quem tirou dos otomanos foram os ingleses. E aí os ingleses fizeram algo que nunca ninguém fez. Entregaram para os judeus. Eles disseram, pode ver aqui. Quando que fizeram isso? Depois de Hitler quase dizimar os judeus, certo? Então, isso, 1940 a 1945, período do auge de Hitler matando judeus, 6 milhões de judeus mortos. Em 1948, os britânicos entregam uma parte da Judéia nas mãos dos judeus, separam uma outra parte para os árabes, os árabes não aceitam, inicia a guerra num minuto que toma posse, já tem guerra, já começa com guerra. Então, em 67, a guerra mais recente, onde Israel capturou Jerusalém Oriental da Jordânia, reunificando a cidade sob controle israelense. Então, Jerusalém se torna controle israelense em 1967. Em 48 ela teve a Judéia, mas tinha uma divisão lá, que ainda é divisão, mas ela, né, não tinha um acesso decente a Jerusalém. Em 67 tem o controle de Jerusalém, não do Templo do Monte. O Templo do Monte continua sendo terreno internacional sob controle da Jordânia. Ou seja, essa é a história que ocorreu depois do período de Cristo, narrando da perspectiva da Terra Prometida, certo? Tem algumas histórias paralelas que a gente pode narrar das Américas, né, de construção das Américas, mas essa é a história que aconteceu depois do período bíblico.